Eu estou investindo o meu dinheiro agora em criptomoedas. Você já deve ter ouvido alguém próximo de você falando isso nos últimos anos. E geralmente o que se ouve são só as histórias de sucesso de gente que ficou até milionária por causa do Bitcoin. E a cada mês que passa, mais histórias vão sendo contadas, porque as criptomoedas ainda estão se popularizando cada dia mais. Mas esse é só um lado da história. Também tem muita gente perdendo dinheiro. Eu sou o Daniel Gallas, da BBC News Brasil em Londres, e nesse vídeo eu vou falar sobre o que está por trás do sobe e desce enorme que acontece com as criptomoedas neste momento, e o que as diferentes vozes estão falando neste debate. A primeira coisa a se dizer sobre as criptomoedas, e que talvez seja o principal motivo do sobe e desce nos mercados, é que elas estão passando por uma espécie de crise de identidade. Quando elas surgiram há mais de 10 anos atrás, se imaginava que elas poderiam vir a substituir as moedas tradicionais, como o dólar, o real, o euro ou a libra esterlina. Mas hoje em dia elas desempenham um papel bem diferente do que o que se imaginava. A maior autoridade monetária dos Estados Unidos chegou a dizer recentemente que as criptomoedas não se comportam como substitutas das moedas nacionais, mas sim do ouro. E é essa crise de identidade que tem feito muita gente comprar e vender criptomoedas sem saber exatamente o que vai acontecer no futuro com elas, e quanto elas vão valer daqui a 10, 20, 50 anos, ou até mesmo se elas ainda vão existir. Mas então vamos começar do começo. E a melhor forma de fazer isso é tratando do Bitcoin, hoje a criptomoeda mais famosa e negociada do mundo. Em março de 2017, um Bitcoin valia cerca de $1.100. Em março de 2021, 4 anos depois, o mesmo Bitcoin já valia $61 mil. O Bitcoin foi criado em 2009 por uma figura misteriosa. Esse é um pseudônimo, mas não se sabe nem se é de uma pessoa real ou de um coletivo de pessoas. Na época, a visão do Bitcoin era de uma tecnologia revolucionária e futurística. O mais importante é que as criptomoedas são descentralizadas e não estão sujeitas, em tese, à intervenção de um governo ou de um banco central. As moedas convencionais, como o dólar, o real, são emitidas por um banco central que regula quanto dinheiro deve circular na economia. A cotação de uma moeda convencional sofre diversas influências, do índice de inflação, da taxa de juros, do crescimento econômico e até mesmo das políticas econômicas daquele governo. Já uma criptomoeda como o Bitcoin não é emitida por nenhuma autoridade central, ela é completamente descentralizada. E sem essa autoridade centralizadora, a cotação das criptomoedas é influenciada pela oferta e demanda no mercado. E também por alguns outros fatores que a gente vai falar mais adiante nesse vídeo. Além disso, as criptomoedas seriam um meio mais barato de realizar as transações, porque a criptomoeda poderia eliminar uma série de intermediários financeiros, como os bancos, as corretoras e as operadoras de cartão de crédito. Alguns críticos dizem que essa visão do futuro nunca se concretizou de verdade. Primeiro, a questão da tecnologia. Uma autora, a especialista Frances Coppola, disse para a BBC que o Bitcoin, por exemplo, não funciona como um meio de pagamento para grandes volumes de transação, porque a tecnologia de transferências ainda é muito lenta. Mas o que mais tem chamado a atenção dos críticos é a pegada ambiental das criptomoedas. O processo conhecido como mineração, usado para validar as transações em criptomoedas, consome quantidades enormes de energia elétrica. Na mineração, diversos computadores do mundo concorrem para resolver um problema matemático que é necessário para efetuar uma transação financeira. O dono do computador vencedor nessa disputa ganha uma pequena parte em criptomoeda, que serve de incentivo financeiro para a mineração. Essa é toda a base do sistema de criptomoedas. No entanto, a grande maioria dos computadores envolvidos na tentativa de solucionar esse problema matemático acaba fracassando, consumindo enormes quantidades de energia elétrica que são desperdiçadas do ponto de vista ambiental. Um instituto da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, calcula que o consumo total de energia do Bitcoin equivale a mais que toda a energia consumida pela Argentina em um ano. Foi essa preocupação ambiental que foi usada, por exemplo, pelo bilionário Elon Musk, quando ele abandonou a ideia de aceitar as criptomoedas na venda de carros da sua empresa, a Tesla. Vamos voltar a falar do Musk já já. Com alguns desses graves problemas, talvez era de se esperar que as criptomoedas já tivessem fracassado e sido abandonadas completamente, certo? Na verdade, com todos os percalços, as criptomoedas continuaram atraindo mais e mais pessoas no mundo. Tanto é que a cotação do Bitcoin, por exemplo, disparou 52 vezes em 4 anos. Então por que as criptomoedas seguem atraentes?
Para muitas pessoas no mercado financeiro e no mundo acadêmico, a explicação é simples: especulação. São inúmeros os casos de pessoas que enriqueceram muito com Bitcoin e outras criptomoedas na última década. Existe uma estimativa de que quase 100 mil americanos se tornaram criptomilionários. Muitos dos críticos mais ferrenhos, como o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, acusam as criptomoedas de serem algo parecido com os golpes de pirâmide que existem há anos na humanidade. Enquanto houver gente nova comprando mais Bitcoin, todos enriquecem, principalmente os que entraram antes, que estão no topo da pirâmide. Mas, dizem esses críticos, pode chegar uma hora em que a bolha estoura. E todo mundo que tem Bitcoin acaba perdendo praticamente todo o seu dinheiro. E com isso chegamos ao sobe e desce. Por que a moeda oscila tanto? Uma dificuldade de quem pensa em comprar e vender criptomoedas é justamente de explicar para que elas servem. O Prêmio Nobel Paul Krugman diz que elas não estão desempenhando uma função fundamental das moedas, que é de servir como meio de pagamento. Poucas pessoas estão usando as criptomoedas hoje em dia para fazer as suas compras, pagar as suas contas ou receber o salário. Aliás, a cotação delas oscila tanto que é difícil usá-las como meios de pagamento. Imagine uma pessoa tentando comprar um carro Tesla do modelo 2 que custa cerca de $25 mil nos Estados Unidos. Eu falo da Tesla porque a empresa anunciou que aceitaria bitcoins de clientes, mas depois desistiu da ideia. Em outubro do ano passado, seriam necessários 2 bitcoins para comprar um desses carros. Em abril desse ano, 1 bitcoin seria suficiente para comprar 2 carros. Então, se o Bitcoin não pode ser visto bem como uma moeda tradicional, será que ele talvez é um investimento? Recentemente, o vice-presidente do Banco Central da Europa disse que Bitcoins também não são investimentos, porque não estão ligados a um fluxo contínuo de geração de riqueza. O sobe e desce é puramente ditado pela demanda e oferta pela moeda. Com tantas dúvidas sobre para que servem as criptomoedas, e se elas vão existir no futuro, qualquer notícia que dê uma pista sobre essas questões provoca enormes oscilações na moeda. Em fevereiro de 2021, se soube que as empresas do bilionário Elon Musk haviam comprado bitcoins e que a Tesla aceitaria a criptomoeda como pagamento. Essas notícias tidas como positivas fizeram as cotações dispararem. 2 meses depois, quando a Tesla desistiu da ideia devido às críticas ao impacto ambiental do setor, as cotações desabaram. Volta e meia, as autoridades monetárias prometem introduzir algum tipo de regulação de criptomoedas, o que prejudicaria aquela imagem que se tem de um setor descentralizado e sem intervenção estatal. Isso aconteceu em maio desse ano, com as autoridades americanas falando em regulação e, de novo, a cotação do Bitcoin voltou a desabar. Enquanto especialistas de mercado financeiro debatem o futuro das criptomoedas, elas seguem se popularizando ainda mais. Esse ano, algumas corretoras brasileiras começaram a oferecer fundos ligados a criptomoedas. O que antes era um processo caro e complicado de compra e venda desses ativos, hoje virou algo mais simples e que pode ser feito até mesmo em uma bolsa de valores. Um dos fundos de criptomoedas lançados no Brasil já se tornou um dos mais negociados na sua categoria, mostrando que existe um enorme apetite pelas moedas ainda. Mas as questões fundamentais das criptomoedas e o papel que elas terão na economia no futuro ainda seguem incertos. E com isso a gente pode ter certeza de que ainda vamos ver muitas oscilações nas cotações futuras do Bitcoin e das outras criptomoedas. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário ali embaixo. Obrigado!